mais um episódio do Pode Dormir. Hoje com o meu convidado Eric Mota e o meu co-host. Muito prazer, muito boa noite a todos vocês. Bom dia, que sabe. Hoje a gente está com um convidado mais que especial, Eric Mota, professor de português. Há mais de quantos anos, Eric? 400? Há uns 14 anos já. Caramba. Bem, se introduz um pouco ao nosso público, por favor. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com o povo por aqui, nessa proposta do Pode Dormir. Eu fiquei um pouquinho ansioso por participar por conta daquela primeira que eu assisti do Alex. Certo. Então é com muita satisfação que eu participo, ser convidado por essa turma maravilhosa. Já conheço há muitos anos, desde sempre, então é muito satisfatório estar aqui. É isso. Ótimo. É isso. E, bem, no episódio de hoje especial, pela primeira vez a gente está usando a câmera e com um equipamento novo. Então já é um episódio 5 inovando. Episódio 5 inovando. Episódio 10 então vai ter mais uma inovação. Exatamente. E logo de início eu peço a vocês para, compartilhar, né? Porque não é fácil fazer um negócio desses. E a gente precisa bater nossa meta de 50 seguidores até o nosso 10º episódio. Então, uma força, segue a gente lá no Instagram, segue a gente aqui. E, enfim. É isso. Instagram, @pode dormir, todo lugar. Spotify, mesma coisa, pode dormir. Quem quiser seguir, segue aí. Ótimo. No episódio de hoje, nosso queridíssimo convidado. Tá, vamos lá, começar. Primeiro de tudo, você viu Deadpool e Wolverine? Filme novo atual? Filme novo. Acho que é o filme mais esperado do ano, né? Vi trechos. Não você não viu o filme ainda. Não foi? Está ansioso. Mas eu não tenho problema com o spoiler, então eu já peguei toda a informação. Ótimo. E vi alguns trechos que mandaram pra mim, vai ao cinema e fica gravando e mandando. Mas tem que assistir. Já quem é problemático, ele não quer saber spoiler. Não gosto de mas spoiler. assim, do que eu ouvi falar, já dando spoiler pro Joaquim, algumas pessoas reclamaram, né? Os mais nerds esperavam algo melhor, mais satisfatório, mas a proposta da Marvel era essa mesmo, talvez fazer uma brincadeira. E a arrecadação foi muito grande, então é uma forma de você retomar, porque desde que a gente discutia a ideia dos Vingadores lá, aquilo meio que caiu por terra, entendeu? Foi isso que eu imaginei, porque a galera tava querendo, assim, tava muito pensando em ver um filme com uma reflexão da hora, muita coisa, muita história. Às vezes a gente só quer ver um filme pra... Não é canônico, não é canônico. Mas é satisfatório, é bacana. E Essa assim, vai se divertir esse mesmo. filme, diferente dos outros filmes da Marvel, realmente não foi o que prometeu, foi melhor, melhorou minhas expectativas quando eu assisti. E assim, pra quem é fã da Marvel, eu 100% recomendo você ir assistir. E, assim, tem tanto feat no filme que você não espera que você vai achar lá. Mas, assim, é aquele tipo de filme que, igual Ultimato, você pula da cadeira de felicidade. Mas, citando esse assunto, você viu agora que foi anunciado o Dr. Doom pelo RDJ. Eu queria só fazer mais um comentário, porque assim, eu sou muito fã do Wolverine, né? Porque pela seriedade dele, pela malemitice, né? Deadpool é melhor. Mas o Deadpool é muito encantador. Apesar de carismático. O Wolverine ser fantástico, o Deadpool, a gente acaba torcendo para ele no fim das contas, né? E o Wolverine tem muito mais, porque ele tem muito mais história que o Deadpool. Apesar de ser uma história triste, é bacana. Ele tem muito mais filme no cinema, muito mais... E o Dr. Vitor Von Doom, eu achei bacana, cara, porque o Tony Stark lá, o Robert Downey Jr. estava muito presente nesse contexto todo dos Vingadores, e aí de repente com a morte dele e o fim do Capitão América, a gente perdeu tudo isso, né? Então, a volta dele pra mim foi triunfal. Aí o povo tá reclamando, por quê? Mas estão usando o Robert Downey Jr. como forma de ganhar dinheiro. Mas assim, ele é o cara que trouxe o Homem de Ferro em 2008, mas né? Digamos, esse processo de detalhe, não é o Tony Stark que está ali. É um multiverso, é uma outra. Pois mas eu sinto que vai ser um perrengue, porque a Marvel vai ter que olhar pra isso e vai ter que criar que tem uma variante do Homem de Ferro que virou do mal, virou o Dr. Von Doom, porque eles voltarem com o RDJ, realmente eu gostei muito, foi uma volta triunfal, realmente. Mas leva muita questão que eu não sei como é que eles vão trazer isso para os Vingadores, o filme dos Vingadores, principalmente.
que é uma série de filmes que foi principalmente liderada pelo Homem de Ferro, e ele voltar agora do nada é até um baque para muitos fãs. E, assim, eu espero muito do filme. Vai sair, eu acho que 2026, 2027. É a menor ideia, mano. Algum ano desse. Mas eu acho que vai ser até melhor do que Guerras Secretas, que também vai sair. E vem o Galactus aí, né? Galactus finalmente apareceu no cinema, mano. Finalmente. E assim, considerando esse ponto que tu falaste aí, se a gente inserisse na nossa linha temporal aí o Robert Downey Jr. como o Vitor, seria complicado, porque a gente tem a gente sabe quem ele é e de repente ele aparece como vilão, mas nesse ponto eles vão ter que trabalhar muito bem como se fosse só uma adaptação mesmo, uma possível variante, trazer como variante, porque não tem como adaptar uma coisa que já morreu, já deixou essa saudade. Assim como eu achei um movimento muito, como é que eu posso dizer, muito arriscado da DC. Primeiro, lá em Shazam trouxe Superman de volta, e agora eles estão querendo matar ele para fazer um filme solo dele. Eu não gostei muito dessa ideia. E assim, o filme agora novo do Super-Homem, que é até um exemplo, tá tendo muita expectativa, mas eu não acho que vai ser o filme que todo mundo espera. E assim, Superman também é um personagem que bate muito na atleta, que não pode, tipo, é icônico, e você mudar assim de um dia pro outro é meio difícil, sabe? É querer discutir qual foi o melhor Batman, né? Isso é muito relativo. O senhor é qual? Cara, assim, é admirável demais o Christian Bale. Como o processo do Bruce Wayne, aquele crescimento todo. Mas assim, Batman, na aplicabilidade, na luta, o Ben Affleck. Pra mim é o mais comum. Pra mim é o Robert Pattinson. Eu gosto muito dele. Inovou. Vamos aguardar. Vai ter mais coisas pra filme agora. O Robert Pattinson, eu acho que ele não se propõe muito bem como Batman em si, mas eu acho que ele fez muito bem o papel dele e foi uma surpresa muito grande ele ter aparecido lá. Ele foi um excelente ator. Muito bom esse filme. Porque aí eu quando vi o filme do Robert Pattinson e ia interpretar o Batman, eu fui ver o filme que não, esperava nada, O cara ator de Crepúsculo foi lá ver. Realmente. Aí ele chegou lá. Mas ele é muito interpretado. Ele tem aquele filme Água para Elefantes e os outros. Não sei qual é o zoológico de Vassoura, acho que não. Tem outro filme que ele faz muito bom. Então o cara sempre deu todos os sinais de que ele era um excelente ator, entendeu? Você pegava deixar a coisa aperfeiçoar. Eu queria muito que o Batman, o próximo Batman, fosse um aluno que eu tenho, que é a cara dele. Gabriel Ortozgoit. Cara, eu acho que ele daria um bom trabalho, né? Não tem muito jeito. Citando nele, a atitude do Batman, né? Citando nele, você que tá assistindo, compartilha o episódio, o Gambito do Rei. O Gambito do Rei, né? Gambito do Rei, episódio 3 do nosso do Rick foi com o Gabriel Bento. Porque teve o Gambito da Rainha e o Gambito do Rei. Não, rei, né? Rei do xadrez, né? Mestre nacional. E agora, já que a gente tá citando sobre super-herói, você assistiu a 4ª temporada de The Boys? Assisti. Você gostou? E aí, o que você achou? Cara, assim, digamos assim, os 5, 6 primeiros episódios criam uma expectativa. Pois é. E aí, pra mim, o fechamento, o 8º episódio foi muito bom. Muito bom. Poderia ter, assim, faltou, sei lá, uma luta, mas é uma preparação pro que vem depois. Assim, mas eu gostei do eu gostei porque eles finalizaram a temporada parecendo muito com uma série pré-final de série. Parece que muito que é a penúltima temporada da série, mano. Porque tipo, realmente parece muito. E trouxeram o povo do GNV. Sim, pois é. O GNV vai aparecer, inclusive tô faltando pra ver de GNV. Tá faltando muito personagem do GNV, que antes da 5ª temporada, que vai ser a última de The Boys, infelizmente, vai ter a 2ª temporada de GNV, e vai ser uma continuação daquela molecada que foi no primeiro GNV e teve a aparição no The Boys. Pra mim, a finalização com a Kimiko gritando realmente foi algo que tocou, sabe? Que você vê que realmente aquela relação entre o francês e a Kimiko deu certo. E outra, que o Billy Bruto, ele é um exército de um homem só, basicamente. Se ele quisesse, que eu tenho quase certeza que na 5ª temporada ele vai
basicamente matar o Capitão Pátria por si só. E Eu acho os que The vai. Boys, infelizmente, eu acho. E a luz estrela desperta no final, né? Finalmente, né, mano? Devido, não sei se foi aquela raiva toda, aquela situação do Rio, esse Sim. levado, ela pega, não, agora vai, voa, já começa a despertar aquele poder todo que ela até então tinha. E assim, pra quem já leu ou conhece algum dos quadrinhos de The Boys, sabe que tá muito diferente dos quadrinhos. Tem toda uma história nova. E assim, é muito de se esperar que vai ser, de certa forma, melhor do que a dos quadrinhos. Porque tem muito mais coisa e muito mais personagem que pode mudar quase 100% de todo o universo do The Boys. É muito interessante abordar isso também, porque a série e a HQ são quase duas obras diferentes, praticamente. Pois é. Porque a série ela tem muito mais tempo para poder aprofundar personagem, para poder apresentar personagem novo, aprofundar eles. Ela muda um pouco da história. Então, tipo assim, tudo que eu sei da primeira temporada, da próxima, é por spoiler da HQ, que eu vou assistir a série mesmo, acho que esperando algo completamente novo, mano, porque eu sei que eles vão inovar. O que eu senti o que fez muita falta, assim, é o Black Noir. Acho que o Black Noir poderia ter tido um outro destino. Mas é questão de tratamento, né? Deu certo dessa forma para o público da série, isso foi caminhando e aí ficou bom desse jeito. Se fosse assim, reclamar de tudo também, não seria tão... Um fato, o Black Noir, na vida real, ele é narcoléptico. Então, ou seja, tipo, ele dorme durante durante os sets. Tipo, no meio da gravação, às vezes. E legal que o Eric Kripke, que eu até acho que semana passada eu descobri que o Profundo é o criador da série. Eu não sabia. Não é sobre E... The Pit. Exatamente. E tipo, o Noir na HQ, eu acho muito difícil que eles vão fazer isso na série. Ele é pra ser, na verdade, um clone do Capitão Pátria. E uma coisa que eles já mudaram desde o início da temporada agora foi provar que, tipo, vai ser totalmente diferente. Então, ou seja, eu tô totalmente aberto pro que vai vir, mas eu acho que vai ter um desfecho parecido, se não igual ao da HQ. Até porque o Black Noir é quem executa é quem mata o Capitão Pátria, né? Apesar de morrer na HQ. Pois é. Mas é legal, essa adaptação, essa coisa de você trazer as coisas para o cinema é legal. É uma visão diferente. É porque são duas obras diferentes, querendo ou não. É que nem você falou, é uma adaptação. Não é pra ser exatamente igual fiel. Porque se for assim, então é só pegar uma... Por isso que muita gente mora aqui exigindo, querendo ali que seja da forma como a pessoa viu, como ela esperava que fosse. É complicado. Eu não acho que tem muito assim. Mas eu não vou nem mentir, eu achei essa quarta temporada de The Boys meio fraca comparada às outras. Eu achei, é uma temporada boa, é uma série boa, mas fazer o pessoal do GNV no final em alguns momentos, mas achei meio fraca. Não sei nem porquê, não sei nem como dizer. Mas, saindo um pouquinho desse âmbito mais da série, mais descontraído, sou professor de português. Sim. O senhor começou há 14 anos, né? Aqui na Licença. Isso. Quando o senhor começou a dar... Mas foi só esse ano, se não me engano, que o senhor deu aula pro terceirão, né? Foi. Cara, eu acho muito incrível. No primeiro ano do senhor que deu aula pro terceirão, você foi para a NIF, mano. Pois é. E como é que é? Como é que foi? Queria saber como é que foi ser para a NIF pela primeira vez, assim. Cara, é diferente porque, assim, quando você é professor de séries anteriores, como era ano passado, primeiro e segundo, e antes disso, nono e primeiro, e antes disso, sexto, sétimo e oitavo, depois de sétimo e oitavo, porque é uma construção, né? A escola, ela hierarquiza e ela aposta muito nos profissionais, isso é muito bom nesse contexto. E aí você acaba sendo cogitado quando você, às vezes, está no primeiro ano, no segundo ano, sendo cogitado para assumir poxa, vamos votar nele. Só que aí no terceiro ano as coisas mudam de figura, porque os professores do terceiro ano muitas vezes não são os professores das séries anteriores, e aí uns querem que seja alguém que vai passar o ano todo com eles, e outros querem que seja alguém com quem eles já tenham convivido e criado um vínculo. E aí ficam nesse debate, mas aí é uma questão democrática, é uma questão de votação, é uma questão de adaptação. A turma tem que conversar, não é a gente discordar a ponto de você criar confusão, problemas com o outro, mas no sentido de você fazer uma votação e aceitar o que a turma pretende, né? O que a maioria pretende ter. Então, houve uma possibilidade há
há 2 anos com uma turma e não aconteceu por conta dessa situação. Mas a alegria continuava mesmo, isso não muda nada porque eram pessoas muito, muito importantes, né, que conviveram conosco no centro e tal, depois daquela pandemia, então meio que a gente se reconstituiu. E quando chegou neste ano, primeira vez no terceiro ano do Lato Senso, com linguagens, houve o convite, né, do terceiro ano C, né, o Gotham City, e eles fizeram essa proposta lá, aquele convite, né? E foi uma coisa assim bastante engraçada, não sei se vocês souberam. Eles fizeram uma armação, né? Me convidaram para ser paraninfo, eu tinha dado o A6, e quando chegou depois, fizeram uma ligação dizendo que eu não poderia mais ser paraninfo porque houve uma situação, um problema com uma aluna. E essa aluna dizia para o pai que não se sentia representada por mim, e o pai fazia questão de que eu não fosse paraninfo deles. Aí eu digo, pelo amor de Deus, inclusive que eu tinha que conversar com uma pessoa para decidir esse futuro. E aí quando eu fui com uma pessoa para conversar, para ver como é que a gente ia ficar, abrir uma nova votação, e eu cheguei lá, foi a surpresa, né? Me colocar no saco na minha cabeça, lá, tudo de preto. E eu tava com o pé todo torto, eu tenho artrose, né? E aí eu tava de bota, cara. Colocaram da Van Branca. E aí os moleques tudo travou, desceram tudo gigante, me pegaram lá, me travaram, me jogaram numa cadeira e fizeram uma entrevista lá. 60 cedo! Tem que ser. Né? E aí o que acontece? Foi muito legal quando eu vi a turma assim, que são pessoas maravilhosas. Eu não vou falar só da turma C, essa turma todinha, do terceiro ano A, B e o C, eu já conhecia, entendeu? Eles já haviam sido meus alunos. Então, nossa, foi muito satisfatório. E nós implementamos com eles a nova BNCC, que foi a primeira vez que eles foram cobaias aí do novo ensino médio. E deu muito certo. Então, parece assim que é coroar toda uma existência, entendeu? Então, é muito, muito bom. E assim, o terceiro ano da Cidade Nova também conheço, porque foram meus alunos do segundo ano. E o terceiro ano da Ponta Negra foi com quem eu tive um contato apenas neste ano. Mas também com muito respeito, com muito carinho, com muita serenidade, são pessoas maravilhosas, me aceitaram muito bem, e aí estamos desenvolvendo esse processo todo. Legal. Satisfatório demais, muito, muito, muito agradável, entendeu? Fiquei muito surpreso porque eles são muito centrados também, então, eles demonstravam muita emotividade, muita afetividade não, mas dentro dessa proposta eles foram muito carinhosos, entendeu? Mas claro, sem perder o vínculo também com o compromisso, com a seriedade. Então, é indescritível, assim, de verdade, indescritível. A gente não consegue descrever a satisfação que é. Hoje a gente contando aqui, a gente conversando essa história é uma coisa, né? Só que no dia, todo aquele processo, nossa, parece assim que a gente nem pisa no chão, entendeu? Muito bom. Agora que você é o Batman, né, da C. O Batman da C, né? Acredito que isso foi um marco na sua carreira profissional. Fenomenal, velho. Foi a primeira vez. Dando continuidade, queria que você pelo menos falasse aqui para a nossa audiência. Qual foi, na sua carreira inteira, desses 14 anos, qual foi o momento mais engraçado que aconteceu durante todo esse tempo, assim, que você tem marca pregado na mente, tipo, não sai nem ar. Cara, tem 3 situações. Pode falar, Pode falar. Não. Tem 3 situações assim que são muito, muito complicadas, né? No sentido de você comentar assim, acaba sendo engraçado, né? Mas pode falar que 2 eu não posso contar, né? Tá contar. Um elemento do Ricardo, eu sou Ricardo. Não posso? Ricardo Alexandre, um grande abraço, professor de música. Não, claro, a gente não. A gente sempre fala na piada. A gente censura depois. Mas tem que lembrar que assim, aconteceu, é engraçado você pensar. Tem uma do aluno lá, do aluno X, né? Da escola X, do ano tal. Sem saber o nome. Daquela história do Pum, né?
E eu tinha que explicar um conteúdo, bicho, eu fiquei muito chateado. Você pode falar aí pra gente que eu realmente não me lembro dessa situação. A pessoa passou pedindo pra ir ao banheiro e eu né? Pós-intervalo e aconteceu essa situação. Foi bem, sei lá, foi esquisito, assim. Acho engraçado. Mas eu não vou contar essa, eu vou contar uma, assim, houve uma situação, eu estava em sala de aula e os alunos colocavam as bolsas do lado. Eu tinha uma aluna que levava muito material mesmo. Sei. Ela não separava, segunda, isso, desse, aquilo, levava material e a bolsa desse tamanho. Uhum. Aí eu falei, caramba, poxa vida, vamos lá, né? Tem que passar fazendo a vistoria da tarefa. Não tem jeito, tarefa a gente tem que vistoriar. E aí você passa no corredor, né? E alguém me chama. E eu viro pra atender, tirar o visto aqui, não sei o quê. E eu esqueço que tem essa bolsa aqui atrás. Pô, cara, era uma turma de nono lotada. Sim. E a bolsa, e ela abre a bolsa dela com tudo, coloca o material pra fora. E eu de costas, né? Quando eu volto, que eu dou o visto, que eu volto pra retornar pra aquele corredor, Sei. cara, eu não vi a bolsa. Mano, eu tropecei, né? Engalfiei lá com o material dela e fui de lata no chão. Cara, eu caí muito feio assim, né? Eu caí muito feio em cima dos livros e tal. E aí, cara, a primeira reação de uma pessoa é o riso, não tem jeito, né? Começaram a rir de mim. Mas uns 2 ou 3 alunos correram, né? Professor, pelo amor de Deus. E isso era no começo, cara. Quer dizer, 1h para fazer vistoria de material, até 1h50. Acabou a aula, já era. Uns 2 minutos de aula acabou. Então, o que acontece? O povo começou a rir, a gente vai contornando, fazendo vistoria de material, o pessoal focou e tal. Beleza. E eu fui pro quadro, comecei a ler um conteúdo sobre teoria literária, aplicada à gramática. E quando eu fiz o primeiro comentário, o pessoal ia responder que começava a rir. Eu digo, não, pessoal, tá bom. Aí segurava 5 minutinhos, dava uma segurada, né? Daquela segurada lá. Aí, rindo de novo, resumindo, acabou com a aula. Foi engraçado a situação. Só que depois, até hoje a gente conversa, anos depois a gente fica rindo dessas besteiras. Você quicou no chão? Não. Só deu uma quicada. Não. Só caiu mesmo, sei lá. Só caiu, né? Falando assim, nesses 14 anos, você imagina, tipo, passar mais quantos anos, assim, trabalhando? Aqui no Lato Senso? Ou... Cara, assim, o professor mesmo que escolhe ser professor, ele vai ter que seguir essa carreira até o final, né? Uhum. Beleza? Por quê? Porque é uma escolha. Assim, na minha opinião, para você ser um profissional de excelência na área da educação como professor, vou falar como professor, né? Não como administrador, como pedagogo, porque o pedagogo ele tem o de sala de aula, tem o administrativo e tal. Mas como professor, o de ensino técnico, o de ensino de informações técnicas da linguagem ou da matemática do que houver, ele tem que caminhar até se aposentar, na minha opinião, né? Porque a pessoa que escolhe isso, ela gosta de dar aula. E dar aula, para mim, é muito prazeroso. Eu tenho muito foco em linguagem, então, para mim, o processo mais prazeroso é a aula. Você tem a correção de provas, que é bacana, porque você verifica esse processo, como foi esse retorno. Não, o professor corrigir em casa, verificar como está esse andamento. Planejamento de material, Sim. Criar provas, entendeu? Buscar informações, inovar nesse processo todo, entendeu? Produzir diários, fazer diários, correção, tudo isso. É o convívio com as pessoas, isso é muito legal. Só que você está num quadro, você está à frente de alguma situação, dando aquela aula, para mim, falar sobre a linguagem, trazer os aspectos formais, as variantes, para a gente analisar o contexto, essa é a maior prazer. Então, eu pretendo passar ainda uns bons anos trabalhando essa parte aí. O meu desafio, acho que o desafio de todos nós, são as gerações que vêm. Porque a gente não pode negar que há um choque de gerações. Talvez a nossa geração, a minha, a tua, por sermos contemporâneos, ainda que com uma diferença latente, gritante aí de idade. É bem próximo ainda, então... O que acontece? Tem uma proximidade que eu falo de geração, porque a gente discutiu aquilo. Lembra que a gente discutiu a situação das gerações? A turma de hoje não tem mais essa discussão. Mas a gente tinha, porque a gente trazia na interpretação a geração Baby Boomer nos Estados Unidos, aí a geração X, Y, Z, Alpha e Alpha.
Alfa é a próxima. De 2010 para cá. Então, olha só, a minha geração sendo a geração Y, é de vocês a Z. Querendo ou não, a gente tem esse vínculo de uma geração substituir outra. Não é esse choque assim tão, nossa, né, tão vigente. Mas olha só, se você pegar uma pessoa da geração X, depois com a geração do porvir, acho que depois da alfa, é muito complicado, porque aí são pessoas que já vêm com uma outra estrutura, com uma outra educação. Então, o bom do professor é ele se renovar nesse sentido, né, como um camaleão, se transformar e ver, opa, eu posso me adaptar a isso aqui, entendeu? E eu tive professores bem mais velhos do que eu, mas eu sempre lidei muito bem com os professores, nunca tive problema com o professor. Problema com os alunos mesmo, né? Mas assim, os professores eram muito bem. Graças a Deus. Eu acho que vocês também têm mais um comigo com os professores. Com certeza. A gente te conhece desde o centro e você sempre foi um ponto, porque desde lá do centro eu acho que a gente aprendeu a sempre respeitar muitos professores e dar, tipo, o devido respeito que vocês merecem, que vocês estão aqui todo dia fazendo esse sacrifício de tirar seu tempo. A gente sabe que às vezes tem sala que é muito chata, que... Agitada. Exatamente, que às vezes você só quer dar aula, sabe, pra ir pra casa descansar, da mesma forma que a gente só quer assistir ir pra casa e descansar. Então, acredito que, pelo menos eu e o Joaquim, o pessoal que era lá do centro e veio pra cá, a gente dá muito esse valor ao ensinamento dos professores, né? Porque lá a gente já não tinha a estrutura que a gente tinha, então muitas das coisas a gente era limitada a não era nem quadro, assim, era quadro de giz, então a gente era muito limitado à explicação do professor. Eu também era fã do Giz. Porque eu adaptei ao quadro branco, mas... Dá saudade do Giz. Dá saudade do Giz, dá saudade do Giz. Aquele quadro todo colorido, cheio de possibilidade. Era bom você pegar na mão. Eu sentia a textura do sim. Parecia que você estava realmente fazendo o trabalho. Pois é. Agora, tem um lado negativo também, né? Que era... O chá de limpar. O chá de limpar. E algumas pessoas tinham alergia. Enfim, mas são épocas, são adaptações. E que a gente fica sempre no Giz, a gente não vai acabar perdendo muita evolução. E como nosso último tópico, a gente quer perguntar para o senhor, qual é o maior sonho que você tem antes de ir embora e se aposentar? O que você quer fazer antes de qual é o seu maior sonho? Você parar de trabalhar. Antes de parar de trabalhar. Ou quando parar? Cara, na área da educação, como professor, poder conhecer as novas gerações, tentar adaptá-las ao máximo possível, às novas realidades, às possibilidades, porque isso vai mudar. Uma escola muda muito rápido, porque a gente é regido por órgãos, né, federais e estaduais, e ninguém aqui é tão autônomo a ponto de não depender. Nós temos esses vínculos obedecendo às diversas hierarquias, né, do âmbito institucional, e conhecer essas novas gerações, poder estar sempre aliados a eles e da melhor maneira possível. Isso no âmbito profissional, né? Poder perpetuar esse trabalho para um dia deixar um legado. Não um legado de arrogância, de que você é o cara, de que você é insubstituível, não é nesse sentido. Mas um legado, como eu tive de alguns mestres, de uma pessoa que deixou saudades, entendeu? De alguém que foi importante, mas que sentiu que era hora de ir embora porque outras pessoas precisavam continuar aquilo ali. Ninguém é eterno em nenhuma área. Né? Então, você poder trilhar um caminho para que outras pessoas cheguem àquele caminho. Essa é a parte mais interessante. Essa é a parte mais atrativa. É você poder trilhar um caminho para que outras pessoas se adaptem ali, até dizerem bem assim, obrigado, aqui, agora deixa comigo que daqui eu sigo. É que nem o Wolverine deixando ali para X-23. Né? Eu acho que isso é uma parada muito que você fala há muito tempo. Você fala isso, acho que isso desde o oitavo, desde o sétimo, sei lá, desde muito tempo isso que você fala. Se eu não gosto de dar aula sempre muito para a mesma sala, várias vezes, o professor falava que deixava o aluno acostumado com o método de explicar do professor. Aí é isso que nem você falou agora. Se você der aula há muito tempo para uma turma, digamos que você dê aula desde o 6º ano até o 2º ano do ensino médio, cara, aqueles caras se acostumam contigo de uma forma, não é que você não tenha capacidade, é que eles se acostumam com aquele ritmo de aula, e aí quando ele encontra um outro professor,
que acontece? Ele quer que seja no mesmo padrão daquele professor dele. E as pessoas são diferentes. Aí acaba A tendo gente tem que absorver as pessoas do jeito que elas são. Por exemplo, numa faculdade. Numa faculdade você não vai estar escolhendo. Você não vai escolher. Vai chegar e você tem que estudar. A gente tem que se virar. Então, conhecer profissionais diferentes, métodos diferentes. Então, esse é o grande ponto aí para a gente encerrar a educação. E ver, principalmente, não podia deixar de falar disso, vocês alcançando o vestibular. Então, a aprovação, que é o nosso fim, não é o vestibular, nossa, só pelo vestibular, não, é toda a conquista, toda a construção que você vem desde pequeno para traduzir isso, olha, ganhamos o campeonato do troféu, então é isso. E dali traçar caminhos, encontrar, vê-los voltar, retornando à escola, para dizer assim, olha, eu vim visitá-los, muito obrigado por tudo, não só de um professor, mas de todo o âmbito escolar, porque a escola é feita desde o porteiro até a diretora da direção geral da escola. Né? É isso. E como tradição que o Pode Dormir tem, pode falar para os nossos telespectadores uma mensagem para eles levarem para a vida, uma mensagem positiva. Ou negativa também. Negativa é ótimo. Para levar. E... Por favor. Assim, gente, o que eu poderia dizer para vocês é valorizem, né? Valorizem os pais de vocês, valorizem as pessoas que estão com vocês no dia a dia. Essa caminhada não é fácil, entendeu? Valorizem os professores de vocês, valorizem os amigos de vocês, porque eu tenho 42 anos, acabei de completar, estou ficando velho, a gente fica um pouco reflexivo, né? E uma coisa que é importante passa muito rápido. Um dia desse nós estávamos no 8º ano. De repente o nono, de repente o primeiro, agora no segundo. Ano que vem, acabou. Aí vocês vão para a faculdade. Isso, o segundo ano do ensino médio, vocês não vão viver 2 vezes, é uma vez só. E não vai haver todas as pessoas. Alguém sai, alguém chega. Isso é um processo. O primeiro ano do ensino médio também. O primeiro ano A, o primeiro ano B, o segundo ano A, o segundo ano B, o C. Isso não vai ter um outro segundo ano B, não vai ter um outro primeiro ano A, entendeu? Mas a gente vai estar juntas, ano que vem, não é a mesma coisa, é uma outra situação. Então a vida é muito rápida. O que a gente tem que fazer? Procurar viver, não tem passado, não tem futuro, o que tem é o agora. Então vamos viver o agora, essa é a grande ideia. É a gente aproveitar os nossos momentos, porque essa expectativa de um futuro e esse memorar do passado, ele acaba atrapalhando o principal, que é o que a gente tem agora, que é o nosso presente. Então, é até meio clichê falar isso, né? Mas o presente é um presente, né? Pois é. Então, o que acontece? Quando a gente estuda a formação dos verbos, a gente parte de que tempo verbal? Não me faça passar vergonha na frente dos matos. Qual é o primeiro tempo que a gente estuda de todos? Presente. O presente. Porque o presente é o pai de todos, é o Odin. Ele constrói todos os outros. Então, qual é a ideia da nossa vida? Aproveitar mais o agora. E ir aparando as arestas do futuro e do passado de alguma forma. Claro, não desprezando, mas procurando trazer para a gente aprender agora. Então, aproveitemos, gente, o nosso presente, né? Que para sorrir, para chorar, para fazer tudo tem que fazer. Pois é. E obrigado. Para finalizar. Para finalizar. Obrigado por tudo. Obrigado pela audiência. Obrigado por ter assistido. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço esse convite, muito bom, Valeu. muito bom. Ei, tô torcendo aí, pessoal, pelo Pode Dormir. Né? Pode dormir. Sucesso para vocês. Eu acredito que o Pode Dormir vai chegar muito longe a algum lugar, né? Convido aí as nossas convidadas, informo nossos convidados que sigam, divulguem. Sim. Né? Logo isso vai estar disponível e aí vamos ampliar isso. Não vejo a hora de a gente fazer um crossover aí, de repente. A pessoa, o Magui com o Alex, ou o Luiz, que seria muito fácil. Nosso foco é chegar quando estiver no 22º episódio, a gente chegar no Bolsonaro. Não, Bolsonaro. No 15 a gente vai chamar o Lula, no 22 o Bolsonaro. E aí no 15 a gente chama o Ciro Gomes. Se vocês chamarem Bolsonaro, Lula e o Ciro Gomes e o Padre Kelmo, e a gente chama. Aí eu quero ser convidado só pra ficar assistindo. Certo. Não, seu... Tá bom? Só assistindo do Lula, tá? Beleza. Muito obrigado por ter assistido. Tchau, gente. Tenha uma boa noite. Siga a gente em todas as redes sociais e Divulga pra todo mundo aí. Buenas noites. Até. Tchau.